Senhor bondoso, maravilhoso, conselheiro, te rendemos graças, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um tempo em que estamos na tua presença, te buscando em espírito e em verdade. O Senhor tem misericórdia de cada um de nós, nos perdoa, Senhor, e nos ensina a olhar unicamente para ti, senão nós nos perdemos. Se ficarmos aqui olhando para nós mesmos, nossos defeitos, nossas falhas, nós caímos e ficamos prostrados. Mas o Senhor é grandioso, bondoso, nos levanta e nos leva à Canaã celestial, assim sendo perdoado. Fica conosco, nos guarda em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs que ouvem e que vê o canal EJS Arapiraca. Graça e paz para todos os amigos que estão chegando e conhecendo este canal pela primeira vez. Nós estamos no canal EJS Arapiraca e nas lições da Bíblia semanais. O tema principal da lição dessa semana é a lei da aliança. E o verso para memorizar da lição do capítulo 8, da lição de número 8, é Deuteronômios capítulo 7, versículo 9, onde a palavra do Senhor diz assim: portanto, saibam que o Senhor, Deus, é Deus fiel, Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Este é o verso para memorizar, guardar na memória, porque uma das frases importantes do Salmos 23 indica aonde Deus deseja nos levar. E onde é que Ele deseja nos levar? As veredas da sua justiça. A palavra diz assim: guia-me, Senhor, pelas veredas da tua justiça, por amor do seu nome. Declarou Davi no versículo 3, no capítulo 23. Dando a ênfase assim acrescentada, onde Deus nos guia. Em virtude de sua retidão moral, Deus nunca nos desencaminhará. Ele apresentará veredas seguras para a nossa caminhada espiritual pela vida. Quais são as seguras veredas da justiça? O escritor de outros salmos responde de outra maneira, dizendo assim, olha, em forma de oração: guia-me, Senhor, pelas veredas dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Salmos 119, versículo 35. ênfase acrescentada nas veredas dos seus mandamentos. Todos os mandamentos são justos. A lei do Senhor é perfeita. Deus é o caminho seguro e firme através dos perigosos pântanos da existência humana. A lição dessa semana se encontra na lei de Deus, ou se concentra na lei de Deus e a sua função na aliança do Sinai. O que significa a eleição de Israel? Em que sentido a eleição de Israel é semelhante à nossa? Qual era a importância da aliança? A aliança é incondicional ou condicional? Como é que você vê o sentido da aliança de Deus para com seu povo? Porque a obediência é parte integrante e do relacionamento de Deus na aliança? São perguntas importantíssimas que têm que serem respondidas aqui no canal EJS Arapiraca, e essa foi a parte de sábado. Chegou a parte de domingo, a eleição de Israel, Deuteronômios capítulo 7, versículo 7. A tradição judaica ensina que Deus fez aliança com o seu povo, ou com Israel, somente porque outras nações o rejeitaram primeiro. Embora não exista evidência bíblica para essa posição, ela, na verdade, ajuda a chamar a atenção para outro fato, o fato de que, seja qual for o motivo da escolha da nação hebraica ou o povo de Israel, este povo não foi baseado em um relacionamento dessa elevada honra e privilégio. Os filhos de Israel não tinham mérito algum por si mesmos que os tornasse dignos do amor de Deus e da escolha deles. Como povo do Senhor, povo de Deus, era um pouco, em número pequeno, diz a palavra, um número bastante pequeno e fraquinho. Era um grupo de tribos escravizadas, eram fracos sob o ponto de vista político e militar. Além disso, eram, em outros termos de cultura e religião,
eles eram misturados, irrelevantes e sem muita influência. Portanto, a causa fundamental para a eleição de Israel foi o mistério do amor e da graça do nosso Deus. Então é preciso ter cuidado ao analisar as ideias da eleição, pois essas ideias têm grande potencial para erros, equívocos teológicos. Para qual finalidade Deus escolheu Israel? Para que fossem resgatados, enquanto todos os outros fossem escolhidos para a rejeição e a perdição? O que é que vocês acham? Ou foram escolhidos para serem veículos que oferecessem ao mundo o que tinha sido oferecido a eles? Você vai ler Êxodo 19, capítulo 6, vai ler também Isaías 56, versículo 7, e vai continuar lendo Hebreus 2, versículo 9, para que haja uma compreensão melhor do que Deus está dizendo para mim e para você agora. Como adventistas, evidentemente entendemos que somos o Israel moderno, chamado pelo Senhor, não para ser os únicos remidos, mas para proclamar ao mundo a mensagem de redenção no contexto de 3 mensagens angélicas. Em resumo, acreditamos que temos algo a dizer que ninguém mais está dizendo. Essa também era fundamentalmente a situação com o antigo Israel. O objetivo da eleição de Israel não era transformar a nação hebraica em algum clube exclusivo, que culminasse assim, ou é que acumulasse a promessa de sua salvação e redenção para si mesmo. Ao contrário, nós cremos, se cremos que Cristo morreu por todos nós, por toda a humanidade, Hebreus 2:9, a redenção que o Senhor ofereceu a Israel também foi oferecida a todo o mundo. Israel então deveria ser o veículo pelo qual essa redenção seria comunicada. Nossa igreja foi chamada para fazer a mesma coisa, ou seja, levar a mensagem que os outros não estão levando para as pessoas que precisam. Examine sua função na igreja. O que você pode fazer para promover a obra para a qual fomos chamados? Lembre-se, não está ajudando, é possível que esteja, em certo sentido ou em certo grau, atrapalhando. Se Deus escolheu salvá-lo por amor, por que não servi-lo compartilhando a mensagem de salvação? Quando você não trabalha, dá trabalho. É o que a Bíblia está dizendo aqui, é o que a palavra está traduzindo para mim. Essa foi a parte de domingo. Chegou a segunda-feira, meus amados, com o tema Laços que Unem. Na parte de segunda-feira nós vamos ler algo especial da aliança. O amor de Deus são laços eternos que nunca vai deixar de nos unir, se assim nós quisermos. Abram sua Bíblia em Deuteronômios capítulo 4, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: então ele anunciou a sua aliança, a aliança que ordenou a vocês, os 10 mandamentos, e os escreveu em tábuas de pedras, diz Deuteronômio capítulo 4, versículo 13. Por mais que tenhamos enfatizado que a aliança é sempre uma aliança de graça, que é unicamente o resultado do oferecimento de um favor imerecido da parte de nosso Deus aos que entram em uma relação de salvação com Ele. A graça não é uma licença para desobedecer, pelo contrário. A aliança e a lei estão intimamente ligadas, elas são, na verdade, inseparáveis. Examine o texto citado acima, como esse texto se relaciona, a aliança e a lei. De que maneira esses textos mostram que a lei é fundamental para a aliança? Refletimos então sobre o que é uma aliança. Faz sentido então pensar que o conceito de lei é para integrante dela, é parte integrante dessa lei. Se entendermos então a aliança como outras qualquer,
como outra coisa qualquer, como um relacionamento, é necessário então traçar certas regras e limites. Quanto tempo duraria um casamento, uma amizade ou uma sociedade de negócios se não houvesse limites nem regras, especialmente expressos ou subentendido? Imagine um marido que decide ter uma namorada ou um amigo que decide tirar proveito da carteira do outro, ou um sócio que nem combina com a outra parte e convida a outra pessoa para se juntar à sociedade. Essas ações seriam uma violação das regras, leis e princípios. Quanto tempo duraria essas relações desgastadas ou desresgradas? Por isso, não são necessários limites, são necessários limites, linhas específicas e regras estabelecidas. Só assim a relação pode ser preservada. Diversas expressões como lei, Salmo 78:10, preceitos, Salmo 50:16, testemunho, Salmos 25:10, mandamentos, Salmos 103:18, e a tua palavra, Deuteronômio 33:9, são enfatizadas, encontradas parcialmente ou paralelamente ou em associação íntima com a palavra aliança. As palavras desta aliança, Jeremias 11:3-6-8, são as palavras da lei, preceitos, testemunho e mandamento de Deus. A aliança de Deus com Israel continha vários requisitos que seriam cruciais para manter o relacionamento especial que eles buscavam com o seu povo, que Deus buscava com o seu povo. Não ocorre a mesma coisa hoje? Pense então em alguém com quem você tenha um relacionamento íntimo. O que aconteceria com o relacionamento se você não se sentisse limitado por regras, normas ou lei, mas acreditasse que tem liberdade para fazer o que você quiser, mesmo dizendo que ama a pessoa e que somente o amor decidirá como se relacionar com ela? Porque ainda há necessidade de regras? Essa foi a parte de segunda-feira, meus amados e amadas do canal EJS, que teve como tema Laços que Unem. Chegou a terça-feira e a terça-feira vem trazendo o tema A Lei Dentro da Aliança. Eu gostaria então que você abrisse a sua Bíblia no livro de Deuteronômios, capítulo 10, versículo 12 e 13. Deuteronômios, capítulo 10, versículo 12 e 13. Diz a palavra do Senhor, para nós refletirmos nela neste dia. Abra aí as Sagradas Escrituras. Versículo 13 diz a palavra do Senhor assim. 13. Porque para guardardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que te vá bem. Eis que os céus e o céu dos céus são do Senhor teu Deus. Eu já entrei aqui no versículo 14. Qual é a primeira coisa que une a tua mente quando você pensa na lei? Policiais, multas de trânsito, juízes de prisões, ou o que você pensa em regras, restrições? Regras, pais autoritários e castigos? Talvez você pense em ordem, harmonia, estabilidade, ou talvez até mesmo em amor, harmonia. A palavra hebraica Torá, traduzida como lei na Bíblia Sagrada, significa ensino ou instrução. O termo pode ser usado para referir a todas as instruções de Deus, seja elas morais, civis, sociais ou religiosas. Inclui todos os conselhos sábios que Deus graciosamente deu ao seu povo para que eles experimentassem vida abundante, tanto física quanto espiritualmente. Não é de admirar
que o salmista tenha chamado de bem-aventurado o homem cujo prazer está na lei do Senhor e nela, na sua lei, medita de dia e de noite. Salmos 1, verso 1 e 2. Lendo então a lei, ou a Torá, as instruções e ensinos dos livros de Moisés, que se tornam parte da aliança de Israel, somos impressionados com a variedade de instruções. A lei aborda cada parte de estilo de vida do povo, da agricultura, governo civil, relações sociais, enfim, adoração. Em sua opinião, por que Deus deu tanta instrução a Israel? Veja Deuteronômio 10, 13. Em que sentido essas instruções foram para o bem da nação? A função da lei, meus amados, dentro da aliança, era apresentar diretrizes para a nova vida do participante humano da aliança. A lei apresentada ao membro da aliança, a vontade de Deus, a quem essa pessoa chega a conhecer, em sentido mais pleno, por meio da obediência pela fé aos seus mandamentos e outras expressões de sua vontade. A função da lei na aliança mostrava que Israel não podia seguir as leis naturais, necessidades humanas, desejos ou mesmo necessidades sociais, políticas e econômicas. Eles poderiam continuar como nação santa, reino de sacerdotes e propriedade peculiar apenas mediante a obediência em todas as áreas da vida à vontade revelada do Deus que tinha estabelecido essa aliança. Essa foi a parte de terça-feira, tema de terça-feira, a lei dentro da aliança. Agora na parte de quarta-feira, a estabilidade da lei de Deus, que é outro tema também assim muito importante, diz a palavra do Senhor. Qual verdade sobre a natureza essencial de Deus? Qual é a verdade da verdadeira natureza de Deus, da essência de Deus? A presença da lei no relacionamento da aliança nos ensina isso. Leia Malaquias 3:6, Tiago 1:17 e assinale a alternativa correta. A verdade de que Deus é perdoador ou a verdade de que Deus não muda? O que é que vocês acham? Qual é a verdade sobre a natureza essencial de Deus? A presença da lei no relacionamento da aliança nos ensina isso? Nos ensina o quê? Que a verdade de Deus, ele é perdoador ou que Deus não muda? A verdade de que Deus não muda. A lei de Deus é uma expressão oral ou escrita da sua vontade. Salmos 40, verso 8. Porque uma transição de seu caráter apresenta a lei na aliança. Nos garante então a permanência e estabilidade de Deus. Embora nem sempre possamos assim discernir as obras e a providência, sabemos que Ele é digno de confiança. O universo é governado por leis. O universo que o Senhor criou, ele é governado por leis morais e físicas invariáveis. Esse fato então nos dá a verdadeira liberdade e a segurança. A certeza de que Deus é confiável está na verdade de Deus, de que Ele é um Deus na lei. Sua vontade e sua lei são a única coisa. Deus diz que a sua lei, que a lei de Deus nunca é arbitrária, nem sujeita a caprichos humanos e vontades humanas. É a coisa mais estável no universo, é a lei do Senhor. Se a lei de Deus não pode nos salvar do pecado, porque Ele a tornou parte da aliança. Amós capítulo 3, versículo 3. Um relacionamento requer concordância e harmonia
em virtude de Deus não apenas ser o Criador do mundo, mas também ser o governador moral. A lei é essencial e a felicidade das criaturas inteligentes, a fim de que elas vivam em harmonia com Ele. Portanto, a lei é a expressão de sua vontade, da vontade de Deus. É a constituição de seu governo. É naturalmente a norma ou obrigação do acordo e relacionamento da aliança. Seu propósito não é salvar, mas definir nosso dever para com Deus, ou seja, o propósito da aliança, não é o propósito de Deus. O propósito da aliança não é salvar, mas nos unir para com Deus. Os primeiros dos 4 mandamentos. É nosso dever para com o semelhante. 6 últimos mandamentos, em outras palavras, estabelece o modo de vida designado aos filhos de Israel para com a aliança, para sua felicidade e bem-estar. Isso impedia Israel de adotar outras filosofias como estilo de vida. Era e é o propósito do relacionamento de Deus, levar os cristãos, mediante a graça transformadora, à harmonia com a vontade e o caráter do Senhor. Você percebe os efeitos devastadores das transgressões da lei de Deus em sua vida e na vida dos outros? Isso conforme a bondade e a lei, que é crucial para a nossa vida. Essa foi a parte de quarta-feira, que teve como tema a estabilidade da lei de Deus. Chegou a parte agora de quinta-feira, que tem 2 letras especiais, S-E. Se o que, meus amados? O que é que essa palavra vai dizer para mim? O que os versos a seguir têm em comum? O que isso ensina sobre a natureza da aliança? Quais são os versos que vêm a seguir? Você vai abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 18, versículo 19. Abra também a Bíblia nos versículos 26. Leia também Êxodos 19:5 e Levítico 26:3. Deus reconheceu abertamente a fiel obediência de Abraão aos seus mandamentos, seus preceitos, seus estatutos, suas leis. Gênesis 26:5 declara isso. Ele esperava esse estilo de vida de seus patriotas, dos seus parceiros humanos na aliança. A declaração completa então a aliança hebraica no Sinai. Tornou-se então evidente que a obediência é um dos pactos fundamentais da aliança. Êxodo 19, versículo 5, deixa isso bem claro. Se ouvirem, é inegável o aspecto condicional da aliança. Se ouvires atentamente o que fala a lei do Senhor, não é verdade? Se deres ouvido aos mandamentos de Deus, aos estatutos, embora tenham sido concedidas pela graça, embora sejam imerecidas, embora fossem um presente para eles, as promessas da aliança não eram incondicionais. O povo poderia rejeitar o presente, negar a graça e abandonar as promessas. A aliança, como conceito com a salvação, jamais anula o livre-arbítrio. O Senhor não força as pessoas a terem um relacionamento salvífico com Ele e não impõe uma aliança. Ele oferece gratuitamente a todos nós. Todos são convidados a aceitá-la ou não. Quando uma pessoa a aceita, as obrigações vêm não como meio de obter as bênçãos da aliança, mas como manifestação exterior de tê-las recebido. Israel deveria então obedecer, não a fim de obter as promessas, mas para que as promessas fossem cumpridas nele. Sua obediência era uma expressão de um ser abençoado pelo Senhor. A obediência não compra as bênçãos como se Deus fosse obrigado a concedê-las. Pelo contrário,
a obediência. Em vez disso, cria um ambiente em que as bênçãos da fé podem se manifestar. Essa foi a parte de quinta-feira. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. Na parte de sexta-feira nós temos apenas agora um estudo adicional, onde nós vamos adicionar à leitura o livro O Desejado de Todas as Nações, também conhecido como Espírito de Profecia, e o capítulo é Fogo Cruzado. Também tem o livro Patriarcas e Profetas, onde o capítulo é a Aliança da Graça. Você vai pegar esses livros, se você os tem em casa, e ler estes capítulos. Como Mateus 22, 34 a 40 nos ajuda a compreender melhor a função e o significado da lei de Deus dentro da aliança. O conceito de que a aliança é sinônimo de relacionamento? Primeiramente, deve haver amor no coração antes que uma pessoa possa, na força e na graça de Cristo, começar a observar os preceitos da lei de Deus. Romanos 8, 3 a 4. A obediência sem amor é tão impossível quanto inútil. Porém, onde o amor estiver presente, a pessoa ordenará sua vida naturalmente em harmonia com a vontade de Deus, expressa em seus mandamentos, nos preceitos de sua lei. Deus concedeu uma regra perfeita de vida, e ele também declarou que até o fim dos tempos essa lei seria imutável. Em cada detalhe deve manter suas expressões sobre os seres humanos. Mateus 5,18. Cristo veio para engrandecer a lei e torná-la grandiosa, graciosa. Mostrou que ela, a lei, tem por base o amplo fundamento do amor de Deus ao próximo, e que a obediência aos seus preceitos compreende todo o dever do ser humano em sua própria vida. Ele deu o exemplo de obediência à lei divina no Sermão da Montanha, mostrou como seus requisitos vão além dos extraordinários, atingidos os pensamentos assim e as intenções dos corações. Ellen White, Atos dos Apóstolos. Que Deus nos abençoe. Essa é a lição semanal da Escola Sabatina. Queridos, se esse canal está tendo alguma relevância na tua vida, por gentileza, inscreva-se, compartilhe, deixe um comentário. Distribua esse vídeo para várias e várias pessoas. Que Deus assim vos abençoe.